Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós estamos estudando no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, a pluralidade das existências, na seção que Kardec estuda o parentesco e a filiação. Na verdade, o Instituto da Família, como funciona a família na relação entre espíritos, né? Como que os espíritos formam uma família, como que acontece a família na ótica matéria e espírito, né? Nós encarnados e desencarnados, como se dá o processamento da família. E na questão 203, que nós vamos estudar essa noite, ele faz a seguinte pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Ou seja, ele pergunta assim, olha, os pais, pai e mãe, quando eles geram uma criança, essa criança vai herdar alguma coisa dos espíritos dos pais, pai e mãe? Ou seja, então se aquele pai é um espírito nobre, elevado, ele vai transmitir alguma coisa dessa nobreza espiritual ao filho. Se é uma mãe de coração muito bom, muito elevada, ela vai transmitir algo dessa sua elevação ao espírito, né? Ou não, vai transmitir os pais, eles apenas geram o corpo e vem uma alma e habita aquele corpo. É isso que Kardec está perguntando. Ou seja, então, as qualidades do espírito que vai nascer, do espírito reencarnante, são de alguma forma influenciadas pelas qualidades, pela evolução, pelas características espirituais. Aí ele está falando do espírito, né? Dos pais. Nós não estamos falando de hereditariedade do corpo, nós estamos falando de hereditariedade do espírito, das qualidades espirituais dos pais, seja de caráter, de inteligência, de capacidade, tudo mais. Antes da gente entrar no desenvolvimento dessa questão, existe um princípio bastante importante para que se entenda isso, que dentro da concepção espírita, dos ensinamentos espíritas, existe uma diferença em relação a outras religiões ocidentais. O Espiritismo entende, dentro da sua filosofia, que o espírito, a alma, o ser, dizendo, ele já existia antes da vida material. Ou seja, cada um de nós já existíamos, já tínhamos uma vida, já éramos um ser que pensava, agia, fazia, antes de termos essa vida material, antes da gente nascer no mundo. Isso é diferente da concepção, por exemplo, das religiões que entendem que a alma é gerada juntamente com o corpo ali no momento da concepção. Ou seja, para essas religiões, o ser ainda não existia antes da concepção material. O Espiritismo tem um entendimento diferente. Ou seja, que nós, cada um de nós, já éramos um espírito pleno antes da concepção. De tal forma que o Espiritismo diz que muitos de nós até participamos da organização, do planejamento, de como será a nossa vida material. Então eu, no mundo espiritual, de certa forma, até ajudei a decidir, eu planejei, eu solicitei, eu pedi, eu tentei interferir de alguma forma, como seria a minha vida aqui no mundo material. Então eu falo, eu quero um corpo que tenha essas limitações, porque eu tenho essas dificuldades para poder superar, eu preciso ter uma vida
mais com esse tipo de característica, um roteiro de vida que me proporcione essas e essas dificuldades que vão promover o meu crescimento espiritual nessa área. Eu preciso nascer no convívio de fulano, ciclano e beltrano, porque a gente ainda tem algumas questões que nós precisamos resolver. Eu ainda preciso nascer de uma forma que isso provoque ainda um desgaste do meu orgulho. Eu preciso ser uma pessoa que passe na vida situações em que o meu orgulho é colocado à prova, que eu preciso desbastar ainda esse orgulho. Então a gente, com a nossa visão espiritual, lá ainda no mundo espiritual, antes de nós reencarnarmos, a gente se enxergando, vendo como de fato nós somos, as nossas ainda dificuldades, a gente solicita, pede um planejamento reencarnatório que vá de encontro às nossas necessidades evolutivas. Então o Espiritismo é muito claro em dizer que nós existíamos antes da vida material, e não só isso, não só existimos, nós tivemos outras vidas materiais antes dessa vida, dentro do conceito da reencarnação. Ou seja, a vida que nós vivemos hoje nada mais é do que mais uma vida no nosso ciclo de reencarnações, dentro do nosso crescimento evolutivo. Então, esse é o entendimento que a doutrina espírita faz. Bom, o que isso é importante? Para mostrar que nós, quando reencarnamos, naquele instante em que o espírito começa a se ligar ao corpo material, nós já tínhamos determinadas características milenares, características que nós trazemos de milênios, características que nós desenvolvemos ao longo de sucessivas reencarnações, dos nossos estudos e aprendizados no plano espiritual. Então, cada um de nós, ao reencarnar, já traz consigo toda essa bagagem, que é muito grande. Nós estamos falando de uma bagagem de milhões de anos que nós estamos nesse ciclo de crescimento, dos milhares de anos que nós passamos reencarnando aqui ainda no planeta Terra. Todo esse progresso, tudo isso que nós fizemos, vem conosco. É a nossa bagagem espiritual. Então, dentro desse conceito que a doutrina espírita nos coloca, nós temos, às vezes, uma família em que tem pai e mãe e 4 filhos. São 4 seres com histórias, 4 filhos, né? 6 pessoas na família total, mas são 4 filhos com um histórico completamente diferente um do outro. Por isso que pais, às vezes, têm dificuldade de entender como que os filhos são tão diferentes uns dos outros. Quer dizer, criados da mesma forma, estudaram na mesma escola, moraram na mesma casa, tudo que foi dado a um foi dado a outro, no sentido, não só material, mas no sentido de educação, de forma de corrigir, da forma que os pais tratavam os filhos, tudo igual. Tratou os 4 filhos de forma igual, mas cada um segue por um caminho diferente, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma condição moral, uma condição evolutiva diferente do outro. E, às vezes até difícil de entender, né? Assim, pô, como é que dentro de uma família que é tudo igual, pessoas tão diferentes? E isso mostra claramente para nós justamente isso, que cada um trouxe consigo a sua bagagem espiritual. Tanto que na resposta, os espíritos vão responder o seguinte: dão-lhe apenas a vida animal. Ou seja, os pais, na verdade, o que eles proporcionam aos filhos ali no nascimento é o corpo físico. Pois que a alma é indivisível. Ou seja, os pais não dão parte dos seus espíritos para os filhos.
Um pai obtuso, limitado, né, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Ou seja, um pai, isso não vamos falar só de inteligência, mas em qualquer aspecto do espírito, seja moral, intelectual, de condição de sabedoria, né, os aspectos do caráter da pessoa. Em todos os aspectos, um pai pode ser completamente diferente do filho. Isso para cima ou para baixo. Às vezes você pode ter um pai, um espírito nobre, elevado, né, pessoa de caráter, e ter um filho altamente propenso à criminalidade. A gente vê isso, por exemplo, no livro Ave Cristo. Quer dizer, um espírito que saiu de um outro sistema solar para reencarnar, ele tem um filho aqui por um ato de abnegação, e o filho está muito, mas muito distante do pai em termos evolutivos. Como acontece o contrário. Às vezes um pai limitado, moralmente ainda muito baixo, pessoa que ainda precisa crescer muito, aprender muito, com a moral muito velada ainda, né? Às vezes tem um filho de uma moral muito grande. A gente vê isso em renúncia, né? Quer dizer, nasce um espírito de uma condição evolutiva altíssima, que proporciona justamente isso, o crescimento dos pais. Ela vai, Alcione, quando nasce, ela vai proporcionar o crescimento espiritual dos pais. Então não há essa relação. O pai transmite para os filhos a sua condição espiritual. Mas, como a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe, a gente tem que fazer uma ressalva nisso, para que isso não caminhe para um ponto que às vezes o pai fala, então eu não tenho nada a ver com o filho. Calma, que não é bem isso, né? O que os Espíritos vão colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Ou seja, não é porque eu sou parente consanguíneo de alguém que eu tenho uma relação com aquela pessoa. O corpo procede do corpo, como está lá colocado na questão do Livro dos Espíritos. Mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo. Vírgula, aí que é o ponto importante. Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Se muito embora os pais não transmitem por automático, por hereditariedade, as suas características aos filhos, cabe aos pais, independentemente da sua condição evolutiva, cabe como dever, não é uma opção, é um dever dos pais, fazer de tudo para a educação dos seus filhos. Por mais que aquela criança, aquele espírito reencarnante ali seja rebelde, esteja em condições ainda muito difíceis, é uma missão dos pais educar os seus filhos. Isso faz parte da nossa programação, da nossa lei de vida. Cada um de nós que tem filhos, independentemente do que tenha acontecido, faz parte, né, da nossa vida, educar no sentido espiritual e moral os nossos filhos. Então, apesar que os filhos trazem contigo toda a sua bagagem, em que eles têm as suas preferências, os seus gostos, que às vezes são bem diferentes dos pais, mas cabe aos pais a educação dos filhos. Um exemplo que narra bem isso, né, essa diferença entre pais e filhos,
que mostra a família espiritual, o vínculo espiritual, familiar, como, às vezes, a ausência desse vínculo dentro de uma mesma casa. No livro Os Mensageiros, no capítulo 35, André Luiz ele narra um episódio em que ele e Aniceto, eles vão, de toda a circunstância do livro ali, né, mas assim, num determinado momento eles vão até uma casa na periferia da cidade, eles vão acompanhar lá um culto no lar. Por alguns motivos, a história tem um desenvolvimento, mas eles vão até lá acompanhar esse culto no lar. Quando ele chega, o culto já está para começar, chegou André Luiz, Aniceto, mais alguns espíritos, já havia ali alguns espíritos acompanhando a situação. Aí ele vê que uma senhora, né, a Dona Isabel, ela, dado o horário, ela chama as 3 crianças, né, hora do culto, as meninas vêm já de automático, sentam ali à mesa, e senta também um rapazinho, né, todos jovens ali, todos pré-adolescentes ali na história. E o André Luiz faz um comentário que ele fala, poxa, ele observou assim, o grupo, viu ali a plena afinidade espiritual entre as 2 filhas e a mãe, que era viúva, né? A viúva com seus 3 filhos ali era a cena. E ela, então ele percebe a ligação, mas vê que o menino está assim, espiritualmente, né, longe, assim. Aí ele questiona, o Aniceto, como diz assim, o menino parece que é diferente, né? Aí o André Luiz, o Aniceto explica para ele, as meninas são entidades amigas de nosso lar que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra. É a explicação do Aniceto. O mesmo, porém, não acontece com o pequeno, que era o rapazinho, que procede de região inferior. Aí André Luiz comenta, de fato eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola, o rapazinho, né, não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. E aí André Luiz ele narra todo o desenvolvimento da cena, em que a mãe, no culto do lar, eles passando por uma extrema dificuldade financeira que eles estavam passando, dificuldade de comprar alimentos, né? Estava bem difícil a situação deles. E as meninas comentando aquela situação, e a mãe sempre fala, não, vai melhorar, nós vamos trabalhar, a mãe, né, sempre numa posição mais evoluída da história, de mais otimismo, que as coisas existiam, as dificuldades existiam, mas que eles iam passar por aquilo, que a situação ia se resolver, que eles iam trabalhar, iam conseguir. E o menino sempre, como disse, sempre querendo bater, vamos dizer, batendo no sentido do discurso, né? Sempre questionando, não, tá errado, não devia ser assim. Ele não chegava a ser deseducado com a mãe, mas sempre contestando a mãe, e falando, ó, mãe, esse salão aqui, porque eles estavam fazendo culto no lar, numa sala em que o pai, que a senhora era viúva, ele fazia reuniões espíritas naquela sala da casa, né? Que era uma sala fechada, vamos dizer assim. E aí o menino fala, olha, mãe, a gente podia alugar essa sala aqui, em vez de ficar fazendo isso aqui, a gente alugaria. Eu já até falei com o fulano de tal, e ele disse que aluga, se for preciso. Ele paga um aluguel aqui, já resolve um pouco da nossa dificuldade, a gente recebe um dinheiro. E a mãe fala, olha, meu filho, essa sala aqui, esse salão aqui, seu pai sempre consagrou aos estudos espíritas, às nossas reuniões espíritas, e, como diz, enquanto eu for viva, você não vai alugar. Ah, mas e se eu insistir? Se você insistir, eu vou negar, porque eu, como sua mãe, né, cabe a mim te educar. E ela vai assim, todo o tempo ele contestando e ela educando a criança. Então, André Luiz, ele pinta bem a cena, no sentido assim, era um espírito vindo das regiões inferiores, com todas as suas revoltas, dificuldades espirituais, que não comungava do mesmo pensamento, né, da mãe e das irmãs, ele ainda
apegada às dificuldades materiais, mas a mãe, a todo momento, educando aquela criança, de pequeno. Então mostra justamente esse papel dos pais. Se por um lado o pai e a mãe não transmitem de automático as suas qualidades aos filhos, eles podem e devem cuidar da boa educação, do desenvolvimento dos seus filhos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.